Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Wellness Club Podcast. Um podcast que fala sobre nutrição e saúde, muito além do que está sendo dito. E falando de nutrição e saúde, eu já quero agradecer a nossa patrocinadora, a loja Alma Leve, que fica no Shopping Leblon. Uma loja linda, que tem produtos maravilhosos, que vão deixar seu dia a dia muito mais leve, saudável e saboroso. Eu sou Eliana Bianco. Eu sou Duda Lacerda. Achei que não ia acontecer, hein, menina? Vamos lá, né? Tem sempre um vai e vem, né? Mas acontece. Eliana Bianco e... Duda Lacerda, muito bem-vindo. E hoje a gente está aqui com um convidado com um vasto conhecimento em nutrição, em saúde, um episódio riquíssimo, e eu já posso pedir para você, com certeza, para assistir o episódio, dar o seu like e assinar o nosso canal. Toda quinta-feira, 5h30 da tarde, você vai estar aqui com a gente. E hoje eu acho que é um episódio pra gente... Não vai mexer só na balança, vamos dizer assim. A gente vai mexer no comportamento, a gente vai mexer na mentalidade, no posicionamento. Vamos fundo aí nessa questão da saúde. Completão. Estamos com o Nutri Rafael Cristo. Muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, um prazer falar de nutrição. Estar aqui com vocês hoje para quem puder agregar o conteúdo de hoje. E é o que vocês falaram, né? A gente vai falar de vida e como a vida muda através da nutrição. Bom, a gente já tem presente. Espero que a suplementação fique mais em dia com a Alma Leve. Com certeza. Pra gente começar o nosso papo. E Lia, encabeça aí. Eu sei que você tá cheia de perguntas, já fez roteiro. Então pode tocar o barco. Então, Cristo, conta pra gente como foi a sua história com a nutrição. Olha, minha história com a nutrição aconteceu quase 10 anos atrás, quando eu estava... Justamente hoje eu bato muito no comportamento porque eu estava tendo uma qualidade de vida muito ruim, estava ali trabalhando muito, acho que como todas as pessoas hoje, né, trabalham muito, correndo atrás e tal, e eu negligenciava muito minha alimentação e essas coisas básicas, né, esses hábitos angulares que a gente tem, de exercício físico e tudo mais. E eu, no auge ali de me sentir muito mal, comecei a fazer diferente, comecei a fazer tudo que eu não queria fazer. Isso com quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 21 anos. Tá, fase de faculdade. Bem antes. Bem antes. Isso aí foi antes. Isso aí foi o comecinho. Aí eu comecei a mudar esses hábitos e comecei a me interessar pela nutrição. Falei, olha, quando eu como isso aqui, eu treino melhor. Se eu bebo menos álcool, eu treino melhor. Se eu como menos açúcar, eu fico menos inchado. Comecei a me interessar pela coisa. E isso aos 21 anos. Hoje eu tô com 32, ó. São 11 anos aí que o bichinho picou, né? Passou o tempo trabalhando muito, falei, cara, eu vou mudar tudo. À época eu fazia outra graduação, né, administração, e quando eu decidi mudar tudo foi ali mais ou menos 3 anos depois, mais ou menos em 2014. Olha como é que o processo ele acontece, né? Sim. 3 anos depois que eu decidi adentrar na nutrição, mas eu já tinha mudado bastante coisa na minha vida, no meu estilo de vida. E aí foi só o desafio da faculdade, o desafio da profissão, o desafio de mudar tudo, porém um desejo muito grande de mudar cada vez mais a minha vida e entregar aquilo que eu aprendi ali na prática, junto com o que eu estudei na faculdade, fora da faculdade, para fazer o que eu faço hoje. Isso é muito interessante, né? Eu acho que a nutrição, eu acho que nos casos que o bichinho morde, que nem você falou, usando essa expressão, e a picada fica, vamos brincar assim, é quando a gente se faz de laboratório. Sim. Eu pego a nossa história, a história de vários nutricionistas que já passaram por aqui. É sempre um laboratório pessoal, né? Então, a gente começa a botar em prática, a gente começa a ver resultado e a gente vai se apaixonando, até chegar ao ponto de alguns irem cursar nutrição, que eu acho que foi o seu caso. Exatamente. Sempre tem um chamado, né? Então, nessa fase da minha vida que, embora muito novo, eu já estava construindo ali bastante coisa, trabalhando em outro setor, em outra coisa. Quando esse bichinho picou, doeu. Eu falei, cara, eu preciso ver o que é isso aqui. Mas você tinha uma questão de saúde? O seu corpo te incomodava? Não. Ou você sempre foi... Total percepção de que minha qualidade de vida era baixa. Então, performance. Total. Também autoestima. Eu não tinha um problema com isso, tá? Não me impedia de fazer nada e tal. Mas eu sabia que estava muito aquém do que eu podia. Isso me incomodava demais. Então, eu sempre vivia aquém do que eu podia. Com relação a sono, com relação à disposição, com relação à libido, com relação a tudo, foco. E eu falava, cara... Que isso? Eu não consigo fazer as coisas por quê? Até que eu fui entendendo. Na verdade, eu até acredito que a maioria das pessoas sabe. Ela só não sabe como sair disso, porque há uma engrenagem, um ecossistema de vida que faz com que elas tomem as mesmas decisões de sempre. Você foi um questionador, né? Por que eu não consigo? O que está acontecendo? Sim. E
Bem legal isso aí. E você também fez começou a entrar para o comportamento, né? Isso. Começou a estudar o comportamento por conta desse seu comportamento. Isso. E não foi tão racional assim, quanto parece, né? Como eu tô falando aqui, que eu pensei, eu questionei, eu estava insatisfeito. Mas foi bem a questão de me sentir mal. De, assim, se eu não cuidasse, se eu não estancasse ali naquele momento, eu ia ladeira abaixo real. Porque o meu hábito de vida era muito álcool, muito doce, zero exercício. Eu até ia para academia, mas eu só visitava, entende? Então, assim, eu já estava sentindo, não só na minha autoestima, mas também a minha percepção de que a vida, nossa, tá tudo muito sem graça, tudo muito ruim, entrando ali num processo depressivo, depreciativo físico, Sim. mas a minha cabeça mesmo, meu sentimento já estava começando a chegar. Isso é muito bom, porque hoje a gente vê o jovem, pelo menos assim, eu acho que antes da pandemia, vamos falar assim, né? Existia uma cultura muito grande de festa, de pernoitar, de você amanhecer, né? Uhum. E a gente viu esse comportamento indo mudando, né? E você, jovem, conseguiu perceber que aquilo ali não era um caminho bom, Sim, né? sim. Alguns comentários sobre a fala de vocês dois, né? A gente trouxe o Roberto, que trabalha na Better Drinks, e ele falou que agora a noitada é cafona, né? Então, a gente tá vendo esse movimento até da indústria. Até da indústria de festa, indústria de eventos. Hoje, você fazer uma festa que começa às 10 horas da noite e acaba às 6 horas da manhã, tá cafona. Sim. O negócio agora é festa de dia, uma coisa mais saudável. Então, a gente vê o mercado acompanhando esse movimento. Totalmente. Hoje você vê cervejas preocupadas se tem glúten ou não. Aí, Low carb, menos caloria. Exatamente. Inclusive, ajuda bastante para quem tem esse problema. E sobre a sua fala, assim, vamos lá. Você falou que tem uma engrenagem, tem um ecossistema que vamos botar assim a palavra tóxico, que as pessoas não sabem lidar, mas também Perfeito. as pessoas... Tem uma frase que eu vou roubar também, da Dani Sabino. O comum não é normal. E as pessoas acham que tomar um Dorflex todo dia é normal, mas aquela dor de cabeça não é para ser comum. Exato. Não é para estar todo dia. Exato. E isso eu levo para a pergunta, que também é roubada de outro episódio seu, sobre a autoestima. Não é normal ter uma autoestima baixa e as pessoas estão normalizando isso? Perfeito. É comum, mas nunca será normal você olhar para você e colocar um valor baixo. Isso é autoestima baixa. Eu falo em todos os lugares que eu vou, no consultório para todas as pessoas. A autoestima não é você, eu estou acima do peso, abaixo do peso, eu estou, como dizem, shapeado. Não é isso. A autoestima é o valor que você se dá e é um cheque em branco. Você coloca, você adiciona. E por que muitas pessoas recebem esse cheque em branco que é a autoestima e adicionam um valor baixo? Porque é a sua percepção de si diante do mundo. Então, envolve comparação, envolve falta de segurança com aquilo que faz, com o seu status de vida. Ela olha para a vida dela, ela não gosta do que ela vive. Então, a autoestima ela tem a ver com todo esse ecossistema, que é uma engrenagem que roda e a pessoa não consegue sair. Então, eu vivia isso. Então, a gente consegue falar que, por exemplo, a química do corpo, a fisiologia do corpo, quando a gente adequa a nutrição, sono, exercício físico, ajuda a gente nesse processo? Totalmente. No pensamento também? Na questão do pensamento também? Totalmente. A gente tem que sempre pensar que o nosso corpo ele é um sistema interligado, tá? O nosso corpo ele é o que você faz, um sistema que acontece numa dada região do corpo, ele tem aquele alvo, mas também tem toda a questão sistêmica. Né? Então, o nosso corpo ele é todo interligado. A gente vê o eixo intestino-cérebro hoje, que é tão falado. Se você tem um intestino desregulado, você tem ali um déficit de pensamento. E um déficit de serotonina, né? A gente tem mais produção de serotonina intestinal do que cerebral. Exatamente. Então, essas reações bioquímicas acontecendo mais rápido, com o metabolismo mais acelerado, a pessoa tendo ali mais disposição, mais performance na vida, ela se sente mais útil. Então, o que mais ferra a autoestima hoje para as pessoas é a sua baixa utilidade. Então, ela não se acha só abaixo esteticamente de uma outra pessoa, ela se acha menos útil, menos querida, menos... O corpo manda... Então, a gente pode fechar essa ideia que o corpo também manda sinais químicos de baixa estima. Total. Então, uma má nutrição, um corpo assim, deficiente em exercício, deficiente em sono, deficiente em água, ele vai estar te mandando estímulos negativos de quem é o Cristo, de quem é Ali, de quem é a Duda. Perfeitamente. Um exemplo ótimo disso é você sair numa noitada, beber bastante e acordar de ressaca no dia seguinte. Você pode ser uma pessoa feliz, mas no dia seguinte você vai estar muito mal. Você vai ter um rebote. Então, você vai ter aquele rebote. É total reação química do efeito do álcool no organismo.
Então, assim, tudo que você faz para melhorar o seu ambiente, que te leva a um ecossistema melhor, melhora o seu status de pensamento. Tá, e para começar, como é que a gente poderia começar modulando esse ecossistema? Pequenas coisas, coisas básicas, tá? Tem muita gente que acha assim, para resolver o problema do sono, eu vou tomar um medicamento ou então eu tenho que fazer a higiene do sono e tá tudo bem. Não, você tem que entender o porquê que você dorme mais tarde. E o porquê de você mudar uma pequena coisa vai agregar em todas as outras. Os hábitos, eles são angulares, né? Então, se eu faço exercício físico, possivelmente eu vou cansar o meu corpo, criar reações de bem-estar e dormir um pouco mais cedo. Então, se eu adiciono 1 hora de sono a mais por dia, ou então adianto, né? Se eu dormir à noite, passo a dormir 11 da noite e adianto também de manhã, acordo um pouquinho mais cedo, isso faz no processamento ao longo dos dias, né? Ao longo das semanas, faz uma adaptação no nosso corpo que a gente consegue lidar melhor com esse hábito. Então, assim, primeira coisa para começar é você entender que não é uma coisa que muda tudo, mas tudo impacta, toda parte impacta o todo. Então, se eu melhoro um pouquinho o sono, se eu adiciono exercício físico, se eu bebo 1 litro a mais de água por dia, tudo isso aí vai me favorecer a tomada de decisão nos outros hábitos. Então, a primeira coisa é começar fazendo alguma coisa. Escolhe aquilo que você tem a maior dificuldade, melhora um pouquinho. Eu, nessa época, eu era um visitante de academia. Eu decidi não faltar mais. Isso fez com que eu diminuísse o álcool. Isso é muito interessante, né? Porque tem pessoas que trabalham muito com essa ideia de hábito angular. E trazendo o conceito para você que ainda não está familiarizado com o termo, hábito angular é um hábito que você toma, uma decisão que você toma, que como se ela fosse um imã e puxasse uma rede de outras boas decisões. Perfeito. Então, por exemplo, o que o Cristian está falando é que quando ele começou a ir para a academia e deixar de ser um visitante, ele começou, a partir daí, se alimentar melhor, dormir melhor, beber mais água. Então, eu acho que hábitos angulares são a chave. E eu pessoalmente, eu demorei muito tempo para descobrir qual seria o meu hábito angular. Sim. E assim, para mim funcionou muito a academia logo de manhã cedo. Perfeito. E eu ainda botei pior, fazendo o exercício que eu menos gosto como primeiro. Perfeito. Você se desafiou. Porque aí não tem pra onde correr. Eu começo com aquele e não tem pra onde correr. Você tem algum hábito angular, Li, que você começa já o dia fazendo? Ou em algum momento chave? Eu tenho vários. Então, Eu elenca aí. gosto. Assim, eu gosto muito de oração. Então, o meu primeiro hábito é fazer minha oração. Eu faço minha oração e, assim, eu tenho essa coisa de que no dia que eu não faço a minha oração por algum motivo, ou porque eu estou atrasada, ou porque o marido pediu alguma coisa, ou não deu tempo, eu já fico naquela coisa, eu tenho que fazer. E assim, a segunda coisa foi atividade física. Eu me condicionar a acordar cedo, né, que eu acordo cedo, e fazer minha atividade física. Dentro dessa janelinha, o que eu faço? Eu acordo e eu coloco minha roupa de ginástica. Perfeito. E faço a minha oração já com a minha roupa de ginástica. Não tem roupa intermediária? Não tem. Do pijama pra ginástica? Não tem, é do pijama para ginástica, aí eu já faço minha oração, preparo o café e tudo, e vou, o meu marido já saiu, levou a marmita dele, vou fazer minha atividade Tem física. alguma dica, Cristo, para as pessoas Perfeito. que, assim, como eu tô aqui na posição de paciente e de estudante, tem essa dificuldade de colocar, por exemplo, o exercício físico logo de manhã? Ali trouxe a ideia de não ter roupa intermediária, mas você tem alguma outra dica que você possa dar pra gente no sentido de facilitar a saída pra academia? Com toda certeza, é não negociar aquilo ali. Por exemplo, o que vocês fizeram foi facilitar o processo de vocês. Você tinha uma dificuldade, mexeu nela. Você tinha uma dificuldade, mexeu nela. Por quê? Quando você coloca a roupa, a chance de você negociar consigo mesma é muito baixa, porque você vai lembrar do porquê que você colocou aquela roupa. Então, você foi guardiã de si própria. Assim como você. Você já coloca o exercício mais difícil como o primeiro, porque você não vai negociar. Ou seja, a dica que eu dou é você tratar uma dificuldade que você tem como algo para ser tratado de maneira inegociável. Então, para mim, era o sono antigamente. Eu tinha muita insônia, eu não conseguia dormir. Hoje em dia, o sono já não é mais um problema. Eu não tenho mais insônia. Eu consigo dormir. Então, o meu hábito matinal é oração. Eu sempre posto ali o meu café com a oração do dia. Salvaguardando é um pão francês com café com leite. Ah, no caso, isso é de tarde. Isso aí eu sempre posto, né? Eu coloco à tarde lá para as pessoas, é para ser disruptivo mesmo, né? Hoje em dia a gente não pode comer nada, então eu coloco lá para a pessoa entender que pode.
De manhã, normalmente, eu tô no jejum mesmo, café preto, faço ali aquela oração. Bem lembrado, hein? E esse é o meu hábito matinal. E aí, o que você falou, quando eu não faço por algum motivo, já começa a vir aquela vozinha de você falhou. Isso é ou não é uma percepção de que você tem um compromisso grande com você? E com Deus, no caso da oração? Que você está falhando. Isso é ou não é valorizar o compromisso que você criou consigo mesmo? Porque não fui eu que falei para você, não foi ela, não foi ninguém que puxou a sua mão e falou, faz isso daqui. Foi você. Então, tratar como inegociável, honrar os compromissos que você faz consigo mesmo, é o caminho. Então, aquilo que você tem maior dificuldade, não pense assim, eu sou um sem vergonha, eu não consigo fazer isso. Ou quando eu quiser, eu faço. Né? Que tem aquele com excesso de humildade e tem aquele que é teimoso. Não. Olha para o problema, encara o problema e saiba que você pode mudar ele de maneira estratégica, tratando como inegociável. Tá com dificuldade, procura alguém que sabe fazer. Isso é muito importante a gente falar, né? Esse delegar para especialistas, as pessoas ainda se supervalorizam. Total. Eu vejo que na parte da saúde, principalmente, nutrição, exercício físico, todo mundo tem um quê? De nutricionista e de personal trainer. Total. E de psicólogo. É. Todo mundo tem o quê dessas 3 profissões? Sim. Então, eu acho que tá começando, né? Eu acho que a palavra até é esse awareness, esse espalhar de consciência que tem profissionais prontos e especializados para cuidar dessa área da sua vida, né? E que é assim, o nosso conhecimento sobre determinada área que a gente não é especializado é a ponta de um iceberg. Então, você falou da psicologia, por exemplo. Tem muita gente que fala assim, até em tom de elogio, você é como se fosse um psicólogo. Eu falo, olha, se você souber o que é uma terapia, você vai ver que isso aqui é uma pontinha de um iceberg, que você precisa entender, tá? Então, usa essa motivação que você está aqui agora para poder encarar. E eu acho que o ponto mais importante, só para fechar esse assunto, Li, é as manhas. O profissional tem a manha, então Exato. ele vai facilitar o seu Sim, caminho. sim. Não é porque Experiência, ele né? tem um conhecimento muito mais rebuscado do que você. Não, mas talvez ele tenha um macete, ele tenha a manha. Ele já testou nele. Ele já testou nele, então não é porque, eu vou para um nutricionista que ele sabe mais sobre proteína do que eu. Se bobear, tem um paciente que vai saber mais do que você. Mas ele vai ter o macete para facilitar a sua vida. É o que eu falo pra galera. Sabe quem mais entende de glúten? Sabe quem mais entende de glúten? O celíaco. celíaco. Ele vai te falar que 20 marcas de pão sem glúten. Quem mais entende de lactose, de produto sem lactose, é a pessoa que tem uma intolerância. Então, é por aí. Eu acho que o conhecimento de um profissional, ele é o conhecimento organizado. Ele pega aquilo que ele sabe, organiza para poder entregar o alvo, né, que é o teu objetivo. Então, além de juntar com a experiência, né, com outras pessoas, outros casos, enfim. É por aí. E a Duda falou uma coisa bem interessante, e você também já, assim, falou até antes da gente estava conversando sobre a psicologia e a nutrição. Uhum. Né? Os pontos que a gente precisa falar como nutricionista. O que você acha importante assim da gente comentar e como é que a gente fala isso para um paciente? Porque às vezes a dor do paciente é só ele falar. Exato. Né? É só ele conversar. Esse é o princípio da psicologia. Isso, não é nenhuma dor assim de um alimento que ou ele não consegue emagrecer, ou é um alimento que ele não está fazendo bem. A dor dele, ele só quer falar para você, né? Então, como é que a gente consegue fazer esse link, Nossa, né? Perfeito. O paciente, primeira coisa, ele tem que entender que ele está ali no seu consultório para ser entendido, não julgado ou qualquer outra coisa. A tua estratégia ela vai funcionar quando ele entender. Então, como é que ele vai entender uma estratégia que você passa para ele se ele não tem a noção de que você entendeu a vida dele? Então, o primeiro passo é conversar muito, identificar. Aí tem várias técnicas, né, que a gente pode abordar, mas, por exemplo, você observar o comportamento do paciente no momento que ele chega. O paciente abriu a porta, eu olhei para ele, eu já sei como é que ele está naquele dia. Você consegue apontar pra gente, Cris? A gente gosta de trazer tudo assim bem elucidado. Uhum. Até para futuros profissionais, a gente já começar a pegar essas manhas, né? Por exemplo, um paciente ansioso, um paciente que você tem certeza que vai dar aquela mentirinha para você, para tentar fantasiar um pouco a história, melhorar um pouco o lado dele. Quais são as percepções assim, corporais, mesmo físicas, que a gente consegue falar, não é tão bem assim a história? Não precisa de muito. A experiência vai te dar esse feeling, lógico, mas o feeling ele vem através do conhecimento. Então, assim, quanto mais você se encontra com a situação, mais você está preparado para lidar com ela. Cara, hoje está muito em voga a linguagem não verbal. Então, você vê que o paciente ele tá olhando para você o tempo todo. Ele vai te contar uma história, ele dá uma pausa para pensar, ele olha para o outro lado, sabe? Paciente desconectado com a consulta,
que olha, oi, sabe? Então, tudo isso aí a gente vai observando. Então, a linguagem não verbal ela é importante para você observar. E você não precisa ser um especialista na área. Você precisa ser um perito, tá? Basta você, mesmo quem não tem experiência, você adquirir experiência. Hoje em dia a gente tem na internet, a gente tem mini cursos, a gente tem um monte de coisa que a gente consegue identificar. Então, linguagem não verbal, você falou de um paciente ansioso. Às vezes ele pega a caneta e fica fica mordendo a caneta. Aí fica mexendo em alguma coisa. Aí já aconteceu de mexer nas minhas plaquinhas de gordura e músculo, nos meus livros. Até nos livros. Nos meus livros, nas coisas. Sabe? Calma, tá tudo bem? Vamos conversar? Entendeu? Então, você vai percebendo essa linguagem não verbal de que ele está mais ansioso, de que ele está mais estressado, de que ele não queria estar ali. Tem paciente que vai só para cumprir, porque para honrar o compromisso. E às vezes você entra no assunto e ele acaba desabando e falando que ele está passando por um problema mais grave e às vezes a gente não sabe. Tá? Interessante, eu acho isso super interessante. Você estudou essa parte? Sim. Você chegou a estudar essa parte para atender, por causa, no caso, né, da demanda, né, das pessoas te procurarem? Sim. Olha, minha primeira experiência profissional foi com vendas. Tá? Então, assim, eu já tenho na minha veia entender o poder do convencimento. Tá? Entender pessoas, né? Entender pessoas. Nada como vender alguma coisa pra Venda é emoção. Então, assim, entender pessoas. Então, se eu tô vendo que aquela pessoa, ela tá na minha e ela tá validando o que eu tô falando, cabe a mim, eu tenho um poder na mão. Então, cabe a mim colocar aquilo que eu acredito para ela comprar aquela ideia. Dentro do consultório, a minha ideia é mudar a vida dela. Então, se ela comprar a minha ideia dentro do consultório, ela vai ter sucesso e acabou. Tá? Eu tenho uma paciente hoje que ela eliminou metade do percentual de gordura dela, que é a Ângela, tá até no meu feed. Tá? Hoje em dia ela compete crossfit, sabe? Chegou completamente desmotivada, dependente de açúcar. Hoje em dia eu prescrevo doce de leite para ela treinar, sabe? Então tá lá, tá na dieta. Então, assim, essa mudança dela, eu dei o direcionamento, mas ela comprou a ideia. Então, assim, voltando para a ideia das vendas ali que eu estava falando, eu já tenho isso, já desde cedo, esse encontro com as vendas e fui sempre, no conhecimento, na experiência, tendo mais feeling da coisa. Quando eu entrei para a nutrição, eu percebi que a baixa adesão de um paciente não é porque simplesmente ele não consegue, não é porque ou você falhou com alguma coisa necessariamente. Lógico, a gente sempre tem autocrítica, mas a gente sempre olha para o paciente também. Que se ele cumprir, a gente sabe que vai dar certo. Mas eu fui percebendo que era o ecossistema de vida dele. Então, peraí. Ele não está conseguindo seguir a dieta porque ele não está treinando. Mas por que ele não está treinando? Porque está sobrecarregado com o trabalho. Será? Quantas pessoas não estão sobrecarregadas com o trabalho e estão treinando? Então, como é que eu entro na cabeça dele para mostrar isso? Então, eu fui estudando comportamento humano, livros, podcasts é mais recente, mas tinha bastante coisa gravada na internet, que tem ainda até hoje, muitos canais. E entrei. Você tem algumas referências para dar pra gente? Tenho. Eu gosto muito daquele canal que é muito simples, que todo mundo gosta de comportamento não verbal, que é o Metaforando. É simples, qualquer pessoa pode ver, é engraçado, ele explica, ele brinca, ele mostra. Então, assim, e referências de livro também a gente pode colocar. Então, a gente se compromete a deixar aqui nos comentários. Perfeito. Primeiro comentário fixado. Perfeito. E outra coisa, eu fui me interessando pelo comportamento, até esbarrar na pós-graduação de neuropsicologia. Nessa época, eu estava fazendo pós em nutrição esportiva e abandonei. Eu falei, cara, eu já tenho uma vivência muito grande no esportivo, isso aqui pode esperar. O comportamento está gritando aqui. Então, eu preciso entender um pouco mais, de maneira mais técnica e de maneira que eu consiga colocar no consultório, sabe? Com estratégias melhores. E entender o comportamento humano por dentro, né? Não só na experiência, não só por fora. E aí entrei na pós de neuropsicologia pela IBF e hoje faço nutrição comportamental. Então, eu já estou e vou continuar. A ideia é essa. Você abraçou a comportamental e a esportiva você... Não é que eu tenha abandonado, porque eu vivo o esporte até hoje. Sim. A sua experiência. Mas, para a minha vivência em consultório, aquilo que era mais de urgência era o comportamento. Isso que eu ia fazer. Vamos destrinchar essa história, porque aí tem bastante assunto. Esportiva. Você falou que você saiu da esportiva para ir para neuro e depois para comportamental. O Cristo na esportiva. Como ele chegou ao ponto de não treinar e ser um festeiro, vamos dizer assim. Perfeito. Para virar um atleta de de fisiculturismo, que a gente sabe que é completamente mental o jogo ali. De compromisso, de inegociável. Como é que foi essa trajetória e quais foram as suas percepções? Porque a gente, às vezes, conversa com muitos atletas e existe
Não é para todo mundo. Não é. É muito difícil. As pessoas subestimam a vida de um atleta. Qual foi a sua experiência dentro do fisiculturismo? Perfeito. Se a gente reparar tudo que foi falado aqui e linkar uma coisa na outra, a gente vai chegar nisso. Por exemplo, quando eu falei de mudar um comportamento que você tem muita dificuldade e tratá-lo como inegociável, foi o que eu fiz lá atrás. Então, quando eu era um visitante de academia, eu falei, eu não vou faltar mais, eu adquiri força. Então, eu percebi que eu era mais forte do que eu pensava. Então, eu falei, olha, tá começando a ficar bom. Então, movido pelo desafio, eu comecei a ficar bom naquilo. E eu comecei a me transformar esteticamente. Então, todo mundo percebia. E aí, eu comecei a treinar agora com pessoas que eram mais fortes do que eu para poder evoluir mais. E eu comecei a gostar disso. Então, movido pelo desafio que eu tratei lá, que era uma dificuldade, que eu tratei como negociável, eu comecei a ficar bom naquilo. Então, aquela dificuldade se tornou para mim algo gostoso de viver. E aí, eu me conectei com pessoas que faziam aquilo. Comecei a me aproximar de pessoas que eram fisiculturistas. E aí, conheci o fisiculturismo e em dado campeonato, que eu fui acompanhar esses meus amigos, né? Vini Grilo, Alberto, um abraço para vocês, vocês vão lembrar dessa história. E fui acompanhar esses amigos. E nesse campeonato, uma pessoa muito famosa da área, né? Que hoje ele é muito mais famoso do que naquela época. Naquela época era mais Rio de Janeiro. Agora ele é nível Brasil, né? Que é o treinador Kaká. Não sei se vocês conhecem ele. Ele virou para mim e perguntou se eu não ia competir também. Eu falei, cara, nem eu acredito que eu posso fazer isso. O cara tá acreditando em mim. Ele que é uma referência. Então, ou seja, potencial que eu tinha, ele veio movido pelo desafio e eu me tornei bom a ponto de me tornar uma pessoa capaz. Então, eu decidi, eu falei, cara, se ele que é referência falou isso para mim, por que não? Então, isso foi em novembro de 2014. Em abril de 2015, eu competi pela primeira vez e de 28 atletas fiquei em 4º lugar. Então, foi a minha primeira. E assim, categorias assim, fitness, né? Não, porque tem gente que vai olhar e falar, mas ele não é gigante. Não, são categorias fitness. Não é o wellness, né? O grandão. Não é o open, né? Nem o classic, né? Classic eu cheguei aí, mas agora, né? Nessa época era categorias fitness de praia. Biquíni. Né? Biquíni para mulher e para homem body muscle. Que a nossa ou body referência shape. é sempre a nossa Vocês são biquíni. musa, Alessandra. A gente levanta. Biquíni wellness de isso. vocês, né? E tem até outros, tá? Figure, enfim, que são mais fortes, até o outro padrão. No caso era body shape, body muscle, que era um pouquinho mais forte. Eu fui subindo para Men's Physique, até competir na Classic, mas a minha normalmente é Men's Physique, que é um limite que eu considero para mim hoje, né? E aí comecei a me sentir capaz até pisar no palco. E entendi que aquilo era mental. Era treinável. E o que eu falo para todo mundo, toda a dificuldade que você tem é porque você treinou pouco. Ou seja, se você bebe muito, é porque você foi treinado a vida inteira para fazer isso. Ah, mas ninguém me incentivou. O seu ambiente te incentivou. Ah, mas no meu ambiente não. O que você consome na sua vida te motivou. Nós somos não só a soma das 5 pessoas que estão do nosso lado, mas a gente é um somatório de coisas e ações. Por exemplo, você pode ter um ambiente muito bom e você está contaminando aquele ambiente, porque você consome coisas ruins. Então, o seu microambiente mental ele é poluído. Então, se você quer se afastar de coisas nocivas para você, você tem que trocar dentro do que você consome, do que você vive, não só a geografia, entende? Então, tem gente que quer sair de casa. Ah, minha família não me ajuda a emagrecer, o meu esposo, minha esposa. Gente, peraí. Ele tem uma história de vida. Você tem outra. Seja você o motor dessa mudança. E como que você vai ser o motor dessa mudança? Melhorando de dentro para fora. Então, essa percepção ela é muito difícil. É isso que eu trabalho nas pessoas. Porque eu tive lá atrás e não sabia, hoje eu falo com clareza sobre isso, mas naquela época eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que eu sempre fui inconformado, sabia que eu estava muito infeliz e queria mudar minha realidade, só isso. E a sua leitura sobre o processo de preparação? Certo. Ó, se você perguntar para mim hoje, Rafa, você vai competir esse ano? Eu falo muito improvável. Porque, até em respeito a todos os atletas que estão nessa pegada o tempo todo, eu não estou preparado para isso, nesse momento. Por quê? Porque eu tenho outras prioridades na vida. Então, mas o foi processo... Desculpa te cortar, mas é mais no sentido da gente trazer o cru do processo, Rafa. O que foi mais difícil? O que foi mais difícil, o que foi mais penoso. Você, o que foi mais difícil? Então, perfeito. É porque a gente vai ter que entrar numa zona de que
todo o processo ele é inegociável. E aí mexe muito com a sua vida profissional, social. Uhum. Entendeu? Mas você estava aberto para o processo, então. Nessa época, sim. Era algo que eu queria saber, de fato, se eu era capaz daquilo ou não. Então, o processo ele é muito difícil por isso. Por exemplo, muitas pessoas não vão entender o que você está fazendo. Você vai dedicar tempo, dinheiro, você vai ser uma pessoa diferente do que você era. Então, o processo era muito difícil para mim pelo não poder errar. Só que eu não queria errar, eu não iria errar. Para mim, a dificuldade era consequência disso. Por exemplo, tem uma festa de alguém e eu dizer não. Uhum. Porque o erro no fisiculturismo, qualquer erro é muito perceptível, né? Uhum. É muito, a consequência é muito, eu não vou falar drástica, mas ela... É um detalhe, É um né? detalhe- É um detalhamento muito grande. Isso. Eu vou melhorar essa resposta. Por exemplo, para mim, pesar alimentos e comer nos horários era a coisa mais fácil do mundo. Treinar era a coisa mais fácil do mundo. Porque aquilo ali tinha me tirado do status de infelicidade que eu estava antes. Talvez a parte social tenha pegado mais. Foi isso que pesou. Familiar, conjugal, de tudo. Que é um processo sozinho, né? É um processo você ninguém, com você mesmo. só um outro atleta pode entender você, porque não passa por aquilo. Ninguém faz, é muito anormal, tá? Antigamente eu tratava até com mais naturalidade. Hoje em dia eu vejo, cara, é difícil demais. Porque você não pode errar. E beleza, você pode topar o processo de pesar comida, de treinar cansado, treinar sem energia alimentar mesmo, sem carboidrato, sem utilizar substâncias que te aceleram, então você não consegue dormir, você fica ansioso, mas você tem que treinar, então você está cansado. Então você lida o tempo todo com situações que eu falei da engrenagem, né? Para você melhorar a sua vida, você piora a sua vida. O atleta, isso é muito bom que você falou. O atleta, a gente vê no palco, cheio de músculo, ali com aquela pintura corporal e totalmente esculpido, mas não necessariamente ele está saudável, né? Alta performance não é saudável. Isso é muito legal da gente tratar, porque atletas que performam efetivamente, não é o atleta de final de semana, mas um Ironman, um Ultraman, um fisiculturista. Esses atletas vivem ali no limiar entre eu vou performar e eu vou pagar um preço por essa performance com a minha saúde. A gente pode citar até outros esportes. O próprio futebol é um esporte de contato e gera muitas lesões. A questão é como isso se dá. Por exemplo, tem gente que tem uma carreira longa porque se cuida mais, tem gente que tem uma carreira curta porque se cuida menos. No fisiculturismo não é diferente. Só que o fisiculturismo em particular, a gente coloca numa situação extrema que mexe com todo o seu corpo, com toda a sua vida. Então não é só uma lesão que a pessoa pode ter, ela pode ter problemas mais severos se ela for, por exemplo, um abuser de esteroides, se ela for uma pessoa que não mede tantas consequências para chegar no pódio, entendeu? Chegar no topo. Mas vamos tirar pelo automobilismo, o risco também é a morte. Então todo o esporte que é de muito rendimento, de muita performance, ele não é saudável, ele tem um risco forte. O fisiculturismo eu considero um dos maiores. A performance exige, né? Exige, porque você coloca o seu corpo no extremo, no limite do limite do limite. É isso. E se você tá faltando isso aqui para você atingir o seu limite, você vai atrás daquilo aí. Senão você não tá dando o seu máximo. Não, e alguém vai dar e vai te ganhar. Exatamente. Sobre a parte comportamental, Cristo, assim, eu sou posso falar, uma confusa em relação a essa área. Porque eu vejo, e na cadeira de estudante, eu vejo muitos nutricionistas que já estão no mercado com uma autocomplacência, não sei nem se é essa palavra. Ai, tudo pode, vamos abraçar, e é isso aí, tá saudável, olha o exame de sangue, que maravilha, nem tá tão ruim assim. Enquanto a gente tem outros nutricionistas que são mais radicais, né? Sim. Eu sou da galera mais do radical. Para mim, a gente não tá brigando, por exemplo, com obeso, a gente tá brigando com a obesidade, que é a doença em si. Como conciliar nesse mundo de extremos a sua visão de nutrição comportamental? Tudo pode ou não? É doença? Tem consequências? Como é que é o Cristo nesse universo da nutrição comportamental? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acho que se a gente conversar um pouco mais nesse assunto, você se denominou assim um pouco mais radical. Eu acredito que você não seja. Eu acredito que você seja mais disciplinada. Mas eu acho que eu vejo essa autocomplacência sim. Você quer comer um chocolate? Então vai lá, come um pedacinho. Gente, não. Às vezes aquele comportamento ele é nocivo. Então, o Cristo ele trabalha o comportamento fora dos extremos. Ele trabalha no cerne do problema. Então, se a pessoa chega para mim com um problema de compulsão, por mais que eu faça um cálculo calórico que eu sei que é o ideal para ela,
eu consigo negociar algumas coisas para que ela não entre nesse mecanismo compensatório. Então, isso é o olhar para o paciente. Então, tem algumas coisas que a gente estuda que a gente toma como é isso. Não, aquilo ali é o norte. O é isso é o paciente que te dá. Então, assim, o Cristo, ele foge um pouco dos extremos, tá? Eu não gosto dessa ideia de que pode tudo, mas também não gosto da ideia de que não pode nada. Eu acho que tudo é a proposta. Algumas atletas que eu preparei para o fisiculturismo, uma delas, na verdade, chegou para mim que ela gosta muito da vida dela, ela é muito disciplinada, tem um lifestyle muito bom, já tem um físico já trabalhado e tudo mais, mas ela decidiu competir. Eu falei assim com ela, olha, esse nutri legal que você gosta muito, quando ele entra num cenário de competição, ele acaba. Porque na competição não pode... mas eu estou sofrendo. Você escolheu. Senão não vai ganhar. Então desiste agora. Então é uma outra abordagem. Quando a gente está falando com um obeso, compulsivo, com uma pessoa que tem problema de autoestima, com uma pessoa que tem anorexia nervosa, é diferente. Porque envolve aspectos emocionais ali que são prioridade. Então, que fazem com que ela chegue naquele processo todo. Então, o Cristo, nesse quesito da nutrição do que escolher, ele não é 100% permissivo e nem 100% proibitivo. Ele não vai tratar com um manual de coisas. Ele vai usar a nutrição, a ciência da nutrição, mas dentro do processo daquela pessoa ali até chegar no ideal. Então, exemplo, se a pessoa chegar para mim e falar assim, Rafa, eu quero trocar a banana por... sei lá, uma fatia de pão. Se tiver fora da proposta, não vai entrar e eu vou explicar o porquê para ela entender o porquê daquilo ali e comprar minha ideia. Se eu simplesmente falar não, aí ela não vai entender nada e não vai dar certo. Ou vai explicar que aquela não era a hora do pão ainda, né? Pode ser isso também. Exatamente. Tem muitos pacientes que chegam com problema de distensão abdominal, que inicialmente eu corto ali as leguminosas. Cortei o feijão, cortei o grão de bico, cortei a lentilha. Beleza, mas eu explico. Isso que está saindo aqui agora, vamos conquistar o direito de devolver para você? Aí a pessoa vai buscando isso, para ela entender, não sair dali. O Cristo não passa feijão. Não, eu passo, eu como. Calma, entende? Então, assim, eu acho que, principalmente na guerra da internet, está muito assim. A internet hoje, a gente quer chamar atenção para algo que a gente quer comunicar. E a gente quer vender ideias. Então, eu tô aqui, ó olha para mim. Tá, e depois disso, fala o quê? Lê a legenda aqui, ninguém vai ler. Isso eu acho que pega muito na parte médica e nutricional. Como explicar funções metabólicas, como entrar em índice glicêmico, como é que você convence, não sendo mais do mesmo, não sendo raso, pacientes leigos? É um processo longo. Como você faz isso? Chega um 100% leigo que não sabe... 100%. E ele tá diabético. Perfeito. É uma coisa muito educacional, de fato. A gente você vai agora... desenha, você escreve, o que você faz? Eu uso o desenho o tempo inteiro. Eu pego uma folha em branco e falo, olha, o seu músculo é isso aqui. Faço isso muito com o desenho corporal também. O seu glúteo tá assim, você vai fazer assim, tal. Fala lá com o seu personal para trabalhar essa região. Essa região aqui acumula mais gordura, por quê? Por conta disso. No caso, um diabético que volta e meia tá descompensado e que não entende nada daquilo ali. Eu explico para ele, olha, não dá para fazer o mesmo. Vamos lá, isso que você come faz com que você tenha que comer isso daqui mais rápido. O açúcar dá vontade de comer mais rápido. Se a gente fatiar a sua refeição aqui, essa vontade vai vir um pouquinho mais devagar. Exemplos assim, lúdicos. Desenho, mostro. Mas você não entra então em via metabólica, explicar menores? Não tem como. Não tem como. Tem que ser, de fato, como se vocês colocassem como um professor de séries mais abaixo, até que ele possa subir de série. E na internet você faz essa leitura também? Por exemplo, eu vejo que no seu perfil você traz muito mais a parte comportamental, de posicionamento, de instigar as pessoas na mudança, sim, mais do que aquele, por exemplo, nutri técnico que vai explicar, sei lá, a função do GH. Perfeitamente. Como você fez essa leitura de se propor a ser Rafael Cristo, nutricionista que vai instigar as pessoas na mudança sem tratar, vamos botar entre aspas, de assuntos técnicos? É quase uma tradução, né? Você traduz para a linguagem do ouvinte. Mas isso é exatamente isso. Eu sei bem quem eu quero que esteja ali. Quando eu começar a falar muito técnico o tempo todo, eu vou atrair estudantes, eu vou atrair profissionais de saúde, eu vou atrair até hater, né? Que seja estudante ou da área da saúde. Ou um leigo hater, né? Só que
A ideia que eu quero ali, eu utilizo o meu Instagram como uma ponte do meu consultório para as pessoas conhecerem o meu trabalho. E quem são essas pessoas que eu quero no consultório? Pessoas que querem mudar de vida como eu mudei a minha. Então, eu era leigo. Então, eu tenho que falar de uma forma Isso mais é uma didática. leitura muito boa, Rafael, porque Sim, assim, é uma análise de mercado mesmo, tá? Mercadológico. a gente tá nesse processo de buscar posicionamento e a gente fica, mas é importante as pessoas entenderem isso aqui. Talvez não. Não naquele momento. Não naquele momento, exatamente, não naquele momento. Talvez não, talvez a pessoa precise de um motivacional. Talvez a pessoa precise de uma explicação da diferença, sei lá, de um pão francês para um pão integral. Total. A gente não precisa entrar tanto no técnico, caso você queira fazer uma ponte do seu Instagram para consultório, paciente, nutricionista, que talvez o técnico chame outro público que nem você tá falando, né? Eu tenho uma parte, eu dedico uma parte do Instagram para explicar tecnicamente algumas coisas, mas é uma parte menor. Você faz né? isso no Eu ambiente tenho uma base de fechado, estudantes ali. Você faz isso em alguma... Às vezes sim, às vezes eu consigo, por exemplo, tem muita gente me pedindo mentoria, né? Muitos estudantes. Eu já dou algumas dicas no off para essas pessoas, tá? Tô avaliando a possibilidade. Já fiz ano passado a mentoria para 8 pessoas. Então, assim, esse é porque há o interesse ali, mas o que eu utilizo no meu Instagram é uma extensão do meu consultório para quê? Para que as pessoas que convivem comigo no consultório, que vêm até mim me procurar para mudar de vida, cheguem ali. Então, é uma análise mercadológica essa. Tá? Eu acho o máximo isso. Na verdade, eu vim fazendo essa leitura, né? Esse ano, na verdade, eu vim Sabe fazendo essa defina seu leitura. nicho. Isso. Para quem você quer falar? Quem vai sentar na cadeira ali para você exatamente. No caso, nós que somos estudantes, Por exemplo, né? quando eu trabalhava no hospital, que eu fiquei na parte de onco, eu desenvolvi um projeto lá e tal, eu ficava fascinado naquilo ali. E eu falava muito sobre isso. Mas eu pensei, cara, mas eu não vou, não é? Quando chegava alguém, Rafa, você cuida? Não, eu vou te indicar um outro nutricionista que cuida. Eu falei, pra que eu tô falando disso? Porque é algo que eu gosto, mas eu tô no Instagram, eu não tô falando com o espelho. Como é que você fez essa Tô leitura? falando pra pessoas. Mas como é que você fez essa leitura? Eu tô saindo da faculdade, eu ainda tô na faculdade, eu quero me comunicar... Aí vou botar um exemplo maluco, tá? Quero me comunicar só com cara, pai de família, 40 anos. Como é que você fez essa leitura de modular a sua fala, modular o nível de tecnicidade que você vai passar? Como é que você fez essa leitura? Porque eu vejo que você é muito estratégico. Hoje. Tá. Isso é legal de falar, porque recentemente você fez uma mudança grande, eu acho que foi de local, de consultório, e você trabalhou isso muito bem no Instagram. Então, assim, existe toda uma... Aposto que a palavra é essa mesmo, uma linha editorial em tudo que você posta. É tudo muito pensado. Como é que foi esse processo de construção desse Cristo estratégico? Social media, estudo, tem pessoas por trás. Nem sempre sou eu que posto alguma coisa ali, eu só autorizei. Então, assim... Você delegou. Sim. Existem coisas por trás acontecendo para que aquela mensagem seja colocada. Reuniões semanais. Ontem teve uma que eu postei. Reuniões periódicas. Hoje eu sou estratégico. Antes era tentativa e erro. Então, lembra, eu falei assim, eu sou um cara muito inconformado. Aquilo que não tá bom, eu fico mexendo. Eu não ligo para errar. Só que eu ligo para continuar errando. Entendeu? Então, desde o começo, eu tinha muita vergonha, muita insegurança. Tudo que todo estudante de nutrição passa, aquele período ali. A amiga que acabou de se formar, veio, Rafa, não sei por onde começar. Eu falei, fica tranquila, todo nutri é assim. Não sabe o que fazer. Então, você tem que começar. Então, qual é a oportunidade mais próxima que você tem naquele momento que vai adquirir experiência para você, que vai trazer um know-how para você? Eu já circulei em muitas áreas. Eu já trabalhei em clínica, eu já trabalhei em hospital. Então, isso não me faz capacitado na área de oncologia hoje para poder atender um paciente oncológico. Eu até atendo se for um paciente meu. Mas não é eu tenho, meta. já tive. Sim. Mas não é minha meta. Então, assim, mas me dá a noção do que é, mais aprofundada do que é, até mesmo para dizer, para direcionar aquele paciente, para poder trazer ali, para saber exatamente onde que eu tô. Então, se você conhece um pouco de alguma coisa, você não vai saber tudo na nutrição, mas você tem que conhecer, você tem que surfar para poder se entender e ter a sua identidade. Hoje eu tenho minha identidade. E como você chegou nesse conceito? Porque vamos brincar assim, como se fosse um avatar. Você montou, exato. Desde da roupa, da forma que vai ser o consultório, da forma que vai ser o Perfeito. atendimento, da linguagem. Isso. Você construiu o seu avatar. Como é que você chegou nessa percepção de eu tenho que mudar isso, eu tenho que ajustar aqui? Foi por meio de
um estudo? Foi por meio... Porque, Cristo, eu te pergunto isso porque hoje a gente vê, recebe e até faz cursos com pessoas que trabalham nessa área e o que a gente chega à conclusão é que é uma caixa preta. As pessoas, entre muitas aspas, Elas não... fingem que sabem o que estão fazendo, mas não sabem o que estão fazendo. Totalmente. E quando a gente conversa com uma pessoa que não é da área, você é em paralelo, mas você não é Sim. da área, você botou na prática. Como é que é a prática dessa construção de posicionamento? Vamos lá. Primeiro você tem que estar feliz com o que você está fazendo, tá? Já fizemos vários estudos do que dava certo. E eu falei, isso eu não faço. Então você foi tentando, olhando, analisando e refazendo. Esse do feliz, Aham. a gente pode dizer que tem que ter a ver conosco. Total. Eu tenho que acreditar naquilo ali. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem vários tipos de conteúdo gerados na internet que eu olho assim e falo, cara, eu jamais faria isso aqui. Tá. Eu não tô falando que tá errado, que tá... Não, tô falando que não se- combina comigo. Não se preocupa com isso. As pessoas que estão aqui sentadas, elas estão aqui sentadas para aprender. Porque a gente tenta destrinchar ao máximo, principalmente essa parte de carreira. Então, não Sim. fica preocupado em... Não. É totalmente sincero o que eu tô falando. Não é que eu acho errado, é que eu falo, cara, não legal, combina pra com ele. você. Não combina comigo. Tá. Cara, existem algumas pessoas que são referências que eu olho assim, que eu sigo, que eu gosto, que eu falo, cara, que legal. Jamais faria, mas que legal. Tá. Eu não tenho a veia cômica, eu sou disruptivo. Eu quero provocar. Entendeu? É isso. Então, você pegou o seu diferencial, você fez uma leitura de quem é o Cristo e você foi trabalhando na tentativa e no erro. Tentativa e erro. Até que eu percebi que, peraí, eu tenho que furar uma bolha aqui, eu preciso avançar mais, eu preciso ser... Esse meu posicionamento ele precisa ser percebido de uma forma mais eficiente, mais contundente. Aí foi que eu procurei pessoas. Então, assim, a pessoa, quando ela vem trabalhar comigo, para rede social principalmente, para um conteúdo que for, ela já... Primeiro que seleciona a dedo, né? Mas ela já me pergunta qual é a minha linha, já faz a leitura de quem eu sou. Muita coisa a gente fala, não, isso aqui não vai dar, vamos por essa linha aqui. Porque você é um nutricionista que trabalha com outras marcas que não só nutrição. Sim. Então, a gente pode dizer que furar essa bolha é uma preocupação além do Cristo Consultório? Total. É porque, assim, as pessoas, elas compram histórias, elas não compram só ideias. Então, eu posso ter uma ideia brilhante aqui, tá? Se ela for completamente fora da casinha, ninguém vai comprar, certo? Então, assim, eu tenho que mostrar em mim que aquilo ali funciona. Então, quando eu conto a minha história e digo que eu fiz isso comigo, eu não tô falando isso para dizer, olha, como eu sou bom. Eu tô falando isso porque, tipo, é bom você mudar para melhor. Experimenta, porque eu também não tinha noção de que eu vivia numa engrenagem disfuncional, num ecossistema disfuncional de vida. E isso me deixava mais infeliz, com todas as áreas da vida afetadas negativamente. Ao mudar um comportamento, um hábito angular naquela época, ao mudar pequenas coisas que ao longo do tempo se tornaram grandes, eu me tornei melhor e mais capaz, eu mudei a minha vida. Eu me tornei um profissional melhor, eu me tornei uma pessoa melhor, eu melhorei todas as áreas, inclusive a financeira. Então, hoje eu estou num patamar de vida muito melhor, que não foi uma coisa... eu sempre quis, mas não foi uma coisa assim... consequência de um bom trabalho. Claro que é, mas também pela noção de que todos os pontos, todas as áreas da vida afetada melhora tudo, todas as partes melhoram tudo. Então, assim, uma decisão muda tudo, efeito borboleta, né? Uma decisão muda tudo, e quando você entende que tudo é treinável, você vai entendendo que a sua identidade você constrói ao longo do tempo também. Quanto tempo demorou para você perceber, por exemplo, que você não podia mais ficar, vamos dizer assim, no amadorismo, que você precisava de uma pessoa técnica? Perfeito. Porque as coisas estão mudando. O Instagram ele começou muito amador, então eu podia errar. Errar, acertar. Hoje em dia, reter a atenção é mais difícil. Eu acabei entrando, acabei estudando também, mas, de novo, eu tenho noção, mas eu não sou especialista da área. Então, o especialista ele já faz essa leitura. Ele, Rafa, profissionais como você, nessa linguagem aqui, atingem X pessoas desse tipo de público. Essa linguagem aqui, ela é melhor. Esse tipo de conteúdo é melhor. Então, o posicionamento, quando você profissionaliza ele, você quebra uma bolha daquele amadorismo que está para todo mundo hoje. Por exemplo, hoje qualquer pessoa pode pegar o celular e falar arrasta para cima. Não, arrasta para cima nem tem mais, né? Colocar um link de alguma coisa e falar alguma coisa como se fosse um coach.
Exemplo. Uhum. Não precisa necessariamente de um curso para isso. Uma pessoa qualquer vai lá e fala. Qualquer pessoa pode pegar e falar de alimentação. Mas a percepção de valor daquilo ali envolve muitas outras coisas. Então não adiantava eu deter o conhecimento, eu ter uma experiência, eu saber falar, se não tinha uma estratégia por trás. Então eu vou... Vamos lá, em linhas gerais, se eu falar aquilo que eu quero falar, uma pessoa completamente fora do meu público-alvo captar aquilo ali, ela não vai entender nada do que eu falei. Então é mais ou menos isso. É a mensagem certa Pra pessoa destinatária certa. errada ou certa. Exato. Isso. Você eu preciso direcionar o que eu falo. Exatamente. E você falou uma frase que eu acho que é o que está grande parte do mercado de trabalho vivendo. E isso, advogados, engenheiros, pessoas que estão inconformadas, eu adoro essa palavra, inconformadas buscando se melhorar. Perfeito. Aquela máxima, finja até ser verdade, Não. é real? O Cristo precisou passar por um momento de desconexão e fazer... Não, isso aqui eu tô tentando uma roupa diferente, eu tô tentando uma abordagem diferente. Entendi. Até entre muitas aspas, o personagem colar em você. Isso não é duradouro se você não conseguir colar o personagem. Então não é finja... Não, haja como se já fosse. Haja como se já for. É isso. Haja como se já fosse para poder atrair aquilo ali. Mas se Você teve esse momento de Totalmente, eu faço isso. dar uns passinhos à frente do que o caminho já estava posto ali. Sim. Não pode ser muito à frente, senão você vai cair. Tá. Você vai se estrepar. Mas tem que fixar, porque senão as pessoas também percebem. E você consegue, eu amo esse assunto, você consegue dar exemplos assim que você fez na sua vida prática? Sim. Por exemplo, Duda, eu comecei a usar roupas, tô dando um exemplo, eu usava bermuda e a partir de agora eu só uso calça X. Perfeito. Eu me botei num grupo de amigos que eu bati lá na porta, dei as caras e falou: oi, vocês nunca me viram, mas eu quero sentar aqui pra tomar um vinho com vocês. Quais foram as atitudes que você tomou, e se a gente puder listar mais 2, 3 atitudes, que furaram essa bolha, que você falou assim, tô dando um passo aqui de fé e vamos ver se dá certo. Perfeito, cara. O que você falou, inclusive eu falo muito sobre isso também. Ser Posicionamento é ousado, isso. né? Sim. Foi o que eu falei, eu não tenho medo de errar. Só que eu me sinto capaz antes de fazer alguma coisa. Eu preciso perceber que eu sou capaz, mesmo que eu ainda não tenha. Então, eu já deixei de viajar muitas vezes para investir na minha área profissional. Eu já gastei muito, já investi muito, deixando de viajar, eu fiz uma escolha para poder fazer aquilo ali. Mas enquanto eu estava viajando num congresso, eu estava postando o que eu estava fazendo no lazer também. Então, eu já deixei eu demorei para comprar um carro para poder fazer aquilo que eu precisava fazer antes, melhorar meu investimento, melhorar meus ambientes. Roupa, você teve um passo maior que a perna em roupa. Pode-se dizer. Em grupo, você sentiu que você teve que... Grupo, não, mas é bem natural. Foi natural. Porque você acaba... a sua bagagem te conecta com pessoas que têm a mesma bagagem. Mas você se colocou em ambientes diferentes do que você estava acostumado? Sim. Eu falo que merecimento você atrai. Então, quando você experimenta um lugar novo que te motiva a ser um pouco melhor, seja pessoas ou lugares, você atrai aquilo para você. Mas você tem que perceber, você tem que ser intencional. Então, as suas ações têm que estar em comunhão com as suas intenções. Eu sempre fui assim. Que lugar, assim, você fala? Uma academia? Uma academia melhor. Um ambiente que tem pessoas com uma cultura mais voltada para aquilo que eu queria, de maior leitura, de maior espiritualidade. Hoje em dia, o lado que eu mais busco melhorar é a espiritualidade. Mas eu só percebi isso num treinamento comportamental com pessoas que queriam, na parte profissional, experimentar uma vida mais abundante. Um high ticket, um treinamento. Foi nesse ambiente que eu percebi. Congressos. Eu fiz um treinamento comportamental ano passado. Pode falar o nome? Pode, fica à vontade. Chamado Protagon. Ah, do Wendel Carvalho. Do Wendel Carvalho. Foi em 2022. Wendel Carvalho e Karina Peloia. Adoro. A minha maior transformação neste período foi espiritual. Nada a ver com nada, né? Mas tem a ver com tudo. Não, tem a ver, porque eles se converteram em pouco tempo. Não, mas nem era essa questão antes. A minha intenção naquele lugar era me melhorar como pessoa e profissional. E eu me deparei com algo que travava de conseguir isso. Perfeito. Então, eu era uma pessoa mais vaidosa. Vaidade no sentido ruim, tá? Não é vaidade no sentido de se arrumar. De autocuidado. Não era autocuidado. Era uma vaidade que me impedia de certas coisas, sabe? De me expor para uma realidade
X, Y, Z. Já que a gente tá falando em Deixava mudanças. se transforma uma pessoa ruim. Não, eu deixava de performar e falar o que eu falo hoje por medo da não aceitação, Ah, tá. de ficar bonitinho e Entendi. tal. Hoje em dia não, hoje em dia eu não tenho esse medo. Ou pelo menos eu tenho menos. Uhum. Mudanças, processos, Total. percepções. A Laís, sua Sim, esposa. sim. Como é que é essa vida de duas pessoas que são completamente voltadas para a saúde? Uhum. Como é que é essa interação de vocês? Vocês trocam muita ideia? Como é que é? Porque deve ser muito gostoso você dividir a vida com uma pessoa que tá ali em sintonia, né? Sim. Da mesma forma que a pessoa ela te traz uma convergência de ideias, também traz um conflito. Então, é uma pessoa diferente de você, que por mais que tenha estudado a mesma coisa que você estudou, tem uma percepção das coisas completamente diferente. Então, te coloca em conflito, também isso é bom para o crescimento, né? E tendo ela ali no meu convívio, tendo o cuidado, a gente consegue, quando eu falo de rotina, ela consegue me entender. Uhum. Então, isso é muito bom, né? Ela chegou na minha vida no final do ano passado. Hoje a gente consegue estar nesse ambiente de comunhão de coisas, de rotina, de vida, de metodologia, de crescimento, tudo a gente quer construir e é muito bom você convergir com a pessoa em ideias, assim, a maior parte do tempo. Legal. Então é bem legal. Quando você falou da modulação do ambiente, né? Sim. Que você está inserido. Quando você não tem uma pessoa que está no meio da saúde, você consegue ser o exemplo. Total, você consegue puxar. Sim. Eu digo que todo ambiente, você influencia ou é influenciado. Aqui a gente Sim. está tendo uma troca. Vocês estão me influenciando, eu estou influenciando vocês. E a gente está influenciando as pessoas também. Então, assim, aqui a gente está completamente despido de qualquer coisa, porque a gente quer trocar. Só que tem ambiente que você tem que ter esse feeling de que você é a influência ali. Porque se você se colocar como influenciado, você está lascado, você não consegue, você vai diminuir, você não vai progredir. Então tem ambiente que você está com pessoas que você ama, mas que você não quer ser influenciado por elas. E tem ambiente que você está com pessoas que você nem gosta, mas a influência delas é positiva para você. Uhum. Então é sempre uma análise do ambiente que você está. Você não necessariamente precisa ficar mudando o tempo todo. Eu tinha isso comigo, eu achava que não, é geografia, tem que mudar tudo. Eu era esse cara, eu mudava o tempo todo. E agora eu já vejo que não. Por quê? Justamente porque eu mudei. E eu vi, cara, não, o desafio é o mesmo sempre. Então, eu preciso ser o governante da minha vida. Eu preciso ser intencional nas minhas ações o tempo inteiro, em qualquer lugar que eu estiver. E a partir do momento que eu fui para um ambiente que me melhora, eu tenho que puxar outras pessoas comigo e ir para outros ambientes desafiadores, tanto quanto aqueles. Então, assim, permitir a influência no momento que tem que permitir e ser o influenciador no momento que tem que ser o influenciador. Verdade. Cristo, a gente tá caminhando pro final, infelizmente. Mas, assim, tem algumas perguntas que é impossível de não serem feitas. Aham. E eu acho que a gente pode fazer assim como se fosse um bate-pronto, sabe? Show. Eu tenho algumas aqui, Li, se você quiser botar algumas também no meio do caminho, fica à vontade. Mas respostas rápidas, se a gente pudesse condensar esse assunto, depois a gente vai te chamar de volta para cá pra gente trazer mais ótimo. informação. Mas eu acho que a gente não pode deixar passar. Então, vamos lá. Qual é a maior dificuldade de um paciente na questão de adesão da dieta? Autocobrança. Autocobrança. Suplementação que você passaria, vamos botar primeiro para mulheres e depois para homens, e você não deixaria de passar? Vitaminas e minerais para mulheres e homens. Para mulheres e homens. Suplementação que você acha desnecessária? BCA. Desnecessário é muito complexo, mas na maioria das vezes. E qual é o maior erro da pessoa que quer emagrecer, por exemplo? Não procurar entender o que fez ela engordar. Como se posicionar na internet no meio de tanto ruído de nutrição? Sendo você mesmo, tendo identidade e se tornar acessível. Escolher um nicho ou aceitar todas as correntes de nutrição na hora de atender um paciente? Entender as correntes, mas escolher o nicho. E com relação ao físico, o nutricionista, ele tem que ter o cuidado com ele ou você acha que não? Ele tem que viver o processo, é obrigatório. Não importa o status que ele está naquele momento. Ele pode estar enfrentando a obesidade, mas ele tem que estar enfrentando a obesidade. Então, o que vale, aquilo que eu falei, o que vale é a história que você conta. Se essa história for fake, ninguém vai comprar. E se
a gente conseguisse mandar uma mensagem para todos os telefones do planeta e a gente te garantisse que essa mensagem fosse chegar, qual mensagem você mandaria para todos os habitantes do mundo? Ouse conquistar a si mesmo, é a frase que eu uso pra minha vida. Que foi o que eu fiz comigo lá atrás. Eu entendi aquilo que me deixava infeliz e decidi me conquistar. Eu me conquisto todos os dias. Muito bom. Ouse conquistar a si mesmo. Bom, Bom mesmo. se você tá nesse processo de se conquistar e conquistar mais resultados, eu acho que a palavra são efetivos e eficientes para sua vida. Eu vou fazer o jabá. Cristo tá com uma mentoria, tá com uma assinatura, então entre em contato com ele. Cristo, por favor, deixa suas redes sociais e eu só tenho a agradecer pelo episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha história, de falar do que eu faço e de trazer aqui um conteúdo para as pessoas que ainda não perceberam do que elas podem fazer consigo. E elas podem te encontrar onde? @CristoNutri, todas as redes sociais. Muito bom. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Toda quinta-feira, 5:30 da tarde, um papo gostoso, não só para você se divertir, mas para você aprender e crescer bastante. Então, YouTube, Spotify, assina o canal e assista esse episódio e todos os outros. curte, compartilha e não perde essa oportunidade. Obrigada, Perfeito, Cristo. obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Vou maratonar, hein?